Eu acredito que não dá pra gente pensar numa sociedade melhor se a gente não começar pelas questões raciais, em todo país, toda sociedade, assim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série do Chão Não Passa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que há algum tempo já queremos trazer aqui para a série, que é o tema do racismo e da luta antirracista. Para falar sobre isso, nós vamos trazer um convidado que nos deu uma entrevista diretamente da Alemanha. Essa entrevista foi gravada em dois momentos diferentes, então você que está nos vendo por vídeo vai reparar que ele muda de roupa de uma imagem para outra, mas a essência da entrevista se mantém. E então gostaria de dar aqui as boas-vindas ao escritor e produtor cultural Alexandre Ribeiro. Salve, Ale! Salve, Nath, salve pessoal que está aí na sintonia. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aqui poder debater um pouco sobre sociedades e tempos que estamos vivendo agora. Muito bom ter você aqui, Ale. Então, para a gente começar, eu vou te fazer a pergunta que a gente sempre faz no começo dos episódios, que é: como foi que você conheceu o seu chão? Qual que é a sua história de vida que te fez entrar em contato com esse chão? Você pode contar ela pra gente? Eu tenho 22 anos agora, parte da minha família é de Juazeiro do Norte, Ceará, eles migraram para São Paulo, e daí que veio a minha fundação. E outra parte também veio do Rio de Janeiro, que é a parte da minha mãe e tal. Rio de Janeiro, Paraíba, uma mistura que só. Eu cresci lá na favela da Torre, minha vida inteira. Estudei escolas que eram em outras cidades, porque o ensino era de melhor qualidade. Eu tinha sempre que atravessar, sei lá, 30, 40 minutos andando para chegar numa escola que eu pudesse ter um ensino de qualidade. Isso também mexeu muito comigo, porque eu sempre estava vendo pessoas que, ainda dentro da pobreza, ainda eram um pouco mais ricas que eu, e isso já me mostrou um pouco de como o mundo pode ser desigual. Eu cresci numa família bem violenta, e acho que a violência nas periferias é um fato, não é nem uma questão cultural ou uma questão de família, é um fato. Em qualquer lugar que você vai ver violência. E um amigo meu, ele é um rapper também, ele falou uma vez numa conversa assim, é muito doido que nas periferias, até para mostrar o amor, as nossas mães elas têm que ser violentas. Se ela quer te mostrar que ela quer te educar, que ela quer te amar, ela vai te bater quando você fizer uma besteira. Ela não vai conversar com você, enfim, não vai ter um diálogo nessa questão. E a minha mãe, ela para mim, eu consegui entender que era minha mãe quando eu estava lendo Capitães da Areia do Jorge Amado. A minha mãe era uma capitã da areia no centro de São Paulo, nas histórias que me contam hoje em dia. Ela ficava roubando fruta dentro do centro da cidade, assim, para conseguir sobreviver, porque essa era a realidade dela. Não tinha dinheiro, não tinha nenhuma estrutura, não foi para a escola tardiamente. Quando eu estava terminando o ensino médio, minha mãe estava terminando o ensino médio também. A partir de tudo isso, a minha mãe, sempre que ela tentava me educar alguma coisa, a maneira dela era uma maneira violenta. Minha mãe já me fez ajoelhar no milho. Hoje eu enxergo que essa foi uma maneira que era a maneira dela de me amar. Era a maneira dela de dizer, ó, eu tenho um apreço tão grande pelo seu futuro que eu tô disposta a fazer você sangrar por isso, porque eu quero te mostrar que o seu futuro ele é valioso e eu quero que você entenda isso. E infelizmente a maneira que é posta nas periferias é assim, de que ou você apanha da vida, ou você vai apanhar de mim, ou você vai apanhar daqui para frente. Você vai entender no futuro, você vai entender na Fundação Casa, você vai entender na prisão, você vai entender no enquadro no policial. Minha mãe nunca me deixou sair de casa sem o RG. E acho que isso é um dos maiores divisores sociais brasileiros, assim. Se sua mãe te deixava sair sem RG, você é boy. Tem uma frase assim que eu ouvi na minha quebrada. Porque é isso, as nossas mães sabem se você sair sem RG, quando você tomar um enquadro do policial, você pode virar só mais um. Enfim, minha vida se transformou a partir do primeiro baque que eu tomei, assim, foi quando eu perdi meu pai. Eu tinha 11 anos de idade, eu ainda estava na quinta série do ensino fundamental, e meu pai foi vítima da H1N1 na época, gripe suína, e isso foi um tremendo choque, assim, para toda a família, enfim. Até hoje, acho que esse é um trauma que eu vou levar para a vida inteira e ainda estou tentando sarar essa ferida. Enfim, meu pai é um homem negro, faleceu esperando 12 horas na fila do hospital. O diagnóstico da gripe suína saiu depois só de um ano, enfim, com processos e processos e tal. Eu cresci com essa chaga e isso foi para mim não só um chão, mas também uma maneira de eu pensar horizontes, assim, porque pensar na história do meu pai também é uma maneira de honrar ele aqui em vida, porque ele foi um homem negro que sempre me incentivou a ler, me incentivou a estudar,
E a minha vida foi sempre junto do trabalho. Primeiro eu trabalhei na Renner, depois eu trabalhei no hotel, até que no meio desse caminho eu sempre entendi que a palavra sempre esteve comigo. E, resumidamente, eu tentei juntar todas as experiências e transformar no meu primeiro livro, que é esse livro aqui, ó, chamado Reservado. É um romance que eu fui contemplado pelo PROAC em 2018, e eu tentei juntar todas as experiências de um jovem de periferia e várias periferias e várias facetas desse mundo louco que a gente tem em São Paulo e colocar num livro, numa maneira de eternizar essas pessoas que se foram pela violência do Estado e, ao mesmo tempo, tentar pensar em outros horizontes para que a gente possa ser mais, para que nós possamos ser mais escritores, mais poetas, mais cantores e cantoras por aí. Eu gosto desse termo, assim, é uma melancolia dançante. É uma melancolia dançante pensar que meu livro, ele nasceu de uma coisa que foi a pior tragédia da minha vida. Reservado, é o nome do livro que está na minha mão, e ele conta exatamente um sonho de infância que eu tinha. Enfim, sou um morador de periferia, como eu já falei, e eu sempre via passar um ônibus pela minha quebrada, ele ia e vinha sempre vazio e com a placa escrito reservado. E eu sempre ficava imaginando, nossa, para onde será que esse ônibus vai? Esse ônibus é reservado para quem? Reservado por quê? Eu ficava imaginando isso. Isso na minha, sei lá, na minha primeira infância, dos meus 5 aos 10 anos. E aí, quando eu finalmente realizei o sonho de entrar no ônibus reservado, o ônibus reservado que chegou para mim na favela da Torre foi um ônibus que foi reservado para me levar ao funeral do meu pai. Foi um ônibus que levou todo mundo da minha favela até o cemitério que ficava no centro da cidade. E aí, esse foi um fato que marcou minha vida para sempre, assim. Eu fiquei sempre com esse negócio na cabeça, reservado, reservado. O ônibus reservado, o sonho do que estava reservado no meu futuro, me transformou numa criança reservada. Eu fiquei no meu canto. Essa palavra ficou mexendo, misturando sei lá, condensando dentro de mim, até que eu acho que até o Gabo, Gabriel Garcia Marques, assim, esse é o nome dele, né? Ele falou uma vez numa entrevista que os livros a gente escreve por uma vida inteira, a gente só passa para a página em determinados momentos da vida, assim. Esse livro foi exatamente isso, que eu escrevi ele durante uma vida inteira, e ele estava sempre perto de mim, assim. E só que graças às oportunidades que eu tive, ele pôde se desenvolver. Essas histórias estavam dentro de mim, mas só que eu só pude desenvolver elas quando eu fui aluno numa escola de jornalismo para jovens de periferia, chamado É Nós. Lá dentro eu tive algumas oficinas de escrita criativa, de escrita sobre reflexões internas e tal. E para mim foi transformador, porque foi a primeira vez que alguém falou para mim que o que eu escrevi era bom, que eu devia me dedicar mais e tal. E acho que a partir dessa oportunidade de ver que eu posso também ser plural, que eu posso não ser só o jovem aprendiz da Renner, o moleque que limpava privado no hotel, ou o moleque que vendia CD na rua de maneira ilegal, eu também podia ser essas pluralidades que nós todos enxergamos das oportunidades mesmo. E, enfim, isso mudou minha vida. E a Enóis me transformou, me deu esse espaço. A partir da Enóis eu também me tornei colunista do Itaú Cultural, foi lá onde eu te conheci, inclusive. E isso culminou em vários trabalhos, e eu também me entender como escritor, que a minha palavra tem muita potência e que eu posso transformar o mundo através dela. E, enfim, as coisas vão se reverberando, reverberando. Eu acho que de sonhar tanto nessas histórias de criar pontes entre culturas, eu vim parar aqui, onde eu estou agora, que é na Alemanha. Eu ganhei uma bolsa de trabalho social voluntário. Eu faço trabalho voluntário aqui numa escola para jovens com deficiência. E essa bolsa ela surgiu pelo simples fato da minha curiosidade. Eu estou sempre procurando lugares para conectar pontes entre culturas. E, enfim, eu vim parar aqui porque eu sempre tive essa curiosidade de entender o mundo e suas pluralidades. Bom, Ale, estou aqui te ouvindo, né, e vou decantando enquanto eu te ouço, né, sua fala traz muita coisa, né, muitos conteúdos, e a sua história é uma história muito de superação, né, então você nasceu numa favela, lidou com o falecimento do seu pai muito novo, lidou com preconceito racial muito novo, com muita violência, mas mesmo assim você foi encontrando dentro de você, ou fora de você, as oportunidades também, para ir se desenvolvendo, né? Você, como você contou, né? Estudou e chegou aí nesse trabalho voluntário agora da Alemanha. Você é fluente hoje em 3 línguas, né? Português, inglês e alemão. Tem um trabalho de escritor reconhecido, né? Já fez feiras de livro internacionais em outros lugares fora do Brasil. Vendeu 2.000 exemplares, né? Então,
é uma trajetória muito linda, né? E ao mesmo tempo parece que é uma flor assim que insistiu em nascer no meio do asfalto, assim, é muito como eu vejo a sua história. Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa trajetória. O que que você enxerga que aconteceu para que esse fosse o seu caminho, para que esse fosse o seu destino? Eu acredito que eu só consegui florescer porque tiveram bons jardineiros e jardineiras ao meu redor, assim. Não dá pra olhar pra minha história sem entender que eu sou e eu estou nos lugares que eu estou porque eu tive acesso às oportunidades, assim. Isso é crucial, são coisas que definem muito até onde a vida de um jovem negro vai. São os acessos a oportunidades. Essa escola de jornalismo, ela me deu essa primeira regada, acho que, sei lá, ou talvez eles me mostraram que o solo que eu habitava era um solo fértil, assim, para poder entender que eu poderia florescer e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu sempre caminhei com essa dualidade, sabe, de ter uma vida inteira que foi construída sistematicamente para que minha autoestima fosse baixa, para que eu não acreditasse em mim mesmo. E eu caminhei essa vida inteira com esse espectro de minha autoestima ser muito baixa e ao mesmo tempo entendendo que eu tinha uma força muito grande dentro de mim, que essa força ela podia ser movida por alguma coisa. Eu precisava realmente que alguém pudesse vir e falar: "Ei, irmão, você é um moleque da hora, vai lá e faz alguma coisa", sabe? E acho que essa é uma das coisas mais raras de se ouvir. É muito doido. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, mas eu ainda me sinto muito privilegiado de ter tido um pai por 11 anos de idade, sabe? E ao mesmo tempo ver que, tipo, olha que doido, mano. Era uma piada quando eu era moleque, assim, aí você é mó playboy, você tem pai. Os moleques falavam isso um pro outro, sabe? Como se isso fosse uma coisa engraçada. Eu acho que entender essa resiliência que a gente tem no nosso sorriso mesmo foi uma das coisas que mais me levaram pra cima, assim. Eu agradeço por ter nascido pobre, eu agradeço por ter nascido quem eu sou, porque eu enxergo de todas as dificuldades que a gente passa, quando a gente consegue passar por elas e enxergar como elas nos transformam em pessoas mais fortes e ao mesmo tempo mais duais, a gente pode entender a pluralidade do mundo e se sentir uma pessoa muito enriquecida com todas essas experiências, assim. Enfim, acho que esse foi o meu despertar para a literatura. Como vocês podem ver, eu gosto muito de falar e a palavra sempre esteve presente em mim, assim. E aí eu só precisava de pessoas para regarem essas palavras aqui dentro de mim e germinarem livros, poemas, narrativas, roteiros. Bom, Ale, eu acho assim, desde que eu peguei o seu livro na mão, assim, e li a introdução, eu fiquei muito emocionada, porque além dela ser uma ótima forma de entrar em contato com o livro e com o seu trabalho de escritor, ela fala de muitas coisas dentro desse mundo racista, desigual. E então eu gostaria de te convidar para ler essa introdução e falar um pouco sobre ela, sobre as escolhas que você fez, das suas palavras. Histórias mudam histórias. Se você está lendo esse livro e tem uma origem igual à minha, pobre e de periferia, essa introdução é para você. Fique. Eu gostaria muito que você, agora que me lê, entendesse que a leitura pode ser um universo de diversão e imaginação. Ler um livro é como enxergar um novo mundo, só que de olhos abertos. Infelizmente, o que você está prestes a ler não é uma coisa fácil de se encontrar. A história é comum. Fala sobre nós. Eu e você. A treta mesmo foi o nascimento desse livro. Infelizmente, as pessoas que escrevem raramente são pessoas como nós. Ou pior, raramente se preocupam com pessoas como nós. Esse livro aqui é um aviso. Esse caminho será difícil. Esse caminho será distante e muitas vezes você vai pensar em desistir. Mas não. Não desista. Isso não será impossível. Se depender de nós, será tudo que pode ser. Será difícil, será sorridente, será mágico, será real, será tudo. Só que dessa vez, eu te prometo, você não está só. Eu escrevi para te dizer que somos iguaizinhos. Esse aqui é um sonho da gente. Essa história foi escrita de uma maneira simples, às vezes misturando a realidade com o sonho, às vezes misturando o sonho com a invenção. Sempre me chamaram de mentiroso, até mesmo mitomaníaco. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu talento e joguei ele no papel. Eu escrevi esse livro inteiro na mesma favela que eu moro há 20 anos. Você que está lendo pode fazer o mesmo com a sua história em qualquer lado desse mundão. Todo mundo pode fazer isso. Esse livro aqui é para mostrar que é possível. Se em algum momento você sentir que a nossa história se parece, dê uma pausa na leitura e tente escrever a sua história. Busque conhecimento, pergunte com brilho nos olhos e se encante com a sua própria história.
Esse aqui é só o começo. Para complementar, Nath, eu queria também falar um pouco aqui, ó, que a primeira parte ela se chama Histórias Mudam Histórias. E eu não vou dar spoiler do livro, se alguém quiser conhecer meu trabalho, pode conhecer na internet e comprar o livro. Mas a segunda parte da introdução se chama Histórias Mudam Histórias. E também foi uma decisão muito política na minha cabeça de escrever isso, porque as histórias com E foi uma denominação que foi criada, acho que, se eu não me engano, na década de 30, 40, para falar das histórias populares. Essas histórias com E, elas foram criadas para descrever as histórias que são contadas de pais para filhos, essas histórias populares que elas vêm, principalmente do Nordeste brasileiro, que elas se mantêm na cultura regional brasileira, assim. E colocar essa segunda parte do meu livro, Histórias Mudam Histórias, exatamente para falar que as histórias do povo, elas podem mudar as histórias que são escritas com H, que é o que é definido como a história científica, a história que é o acadêmico. Eu acho que é exatamente isso, de que a segunda parte eu estou propondo para que o leitor, que ele também entenda que essas pontes, elas podem ser criadas a partir dessa humanidade que a gente carrega entre nós, sabe? Que a gente pode olhar para essa humanidade do outro e também se conectar com ela, por mais que ela não se pareça. E se entender que a gente tem alguns pontos que a gente pode se complementar, na verdade. Bom, Ale, e aí eu acho que é inevitável a gente falar assim que a sua história ela é muito linda, ela é muito inspiradora, mas ao mesmo tempo ela é uma história rara num país e num mundo muito racista e muito desigual. E aí eu queria te pedir para falar então um pouco sobre isso, sobre esse momento que a gente está atravessando, da luta antirracista no Brasil e no mundo. Como é que você enxerga isso? Qual que é a sua percepção assim desse tema no mais geral, assim? Então, dentro dessa sua história, dentro de tudo que você pôde desenvolver, dentro do seu contato com o seu próprio chão, o que você enxerga sobre esse tema no mundo e no Brasil hoje? Eu acredito que não dá pra gente pensar numa sociedade melhor se a gente não começar pelas questões raciais, em todo o país, toda a sociedade, assim. Nós somos o país que recebeu mais escravos da história do mundo. Nós recebemos 13 milhões de escravos no Brasil, e desses 13 milhões, só 11 milhões chegaram vivos aqui. E só para você ter noção de que esses 2 milhões de escravos que foram mortos nesse processo, já é muito mais escravos do que a maioria dos países que tiveram escravidão na sua história. E entender que a nossa história ela foi fundamentada a partir desse ponto, é entender que se a gente não falar sobre isso, as coisas não vão mudar. Eu posso estar falando com você aqui sobre desigualdade racial e problemas estruturais, só que ao mesmo tempo eu posso sair daqui e eu posso sofrer a mesma violência policial que foi o que aconteceu com o George Floyd ou com tantos outros homens negros e pessoas não brancas pelo mundo, sabe? Isso é uma coisa real, uma coisa que atravessa a minha vida. Se a gente não entender que essas pessoas que mantiveram seu status quo durante 500, 600 anos na nossa história atual, se elas não tiverem essa vontade de entender esse privilégio delas e falar, olha, eu entendo que eu tive privilégio durante 600 anos e agora eu preciso compartilhar um pouco. A gente só quer que a gente compartilhe esses espaços de poder para que a gente também possa estar lá, sabe? Porque eu já nasci com os débitos financeiros da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Eu ainda vou ter que correr para fazer todo esse corre de pagar tudo que eles devem, e ainda vou ter que ser mais e melhor do que um jovem que está estudando medicina agora, e quando eu chegar lá, ele ainda vai querer me dizer que foi tudo igual, sabe? E, enfim, essas narrativas, elas são tão plurais e desiguais, mas eu acho que a gente não vai conseguir entender um país melhor se a gente não olhar para essas desigualdades, que elas são profundas, elas são o que fundamentam o nosso dia a dia. Que o negro é ruim, de que a pele escura ela só traz coisas ruins, que a religiões de matrizes africanas, elas também não podem ser adoradas, porque isso também são coisas do diabo. Foi toda essa criminalização desses corpos que fez que a gente chegasse até aqui. Se a gente não ir nesse caminho contrário, a gente não vai conseguir criar uma sociedade melhor. Então, Ale, o que eu queria te pedir agora, para a gente ir encerrando, é falar um pouco na prática, assim, na prática, o que a gente pode fazer para se engajar na luta antirracista no Brasil e no mundo? Uma coisa que me entristece muito é ver que o racismo ele é tão cruel no Brasil que ele faz com que jovens como eu, aos 22 anos, a gente não tenha esperança no futuro, sabe? E primeira coisa de tudo, acho que a gente precisa... eu falo isso aqui olhando no fundo dos meus olhos, tentando conversar comigo mesmo. A gente precisa ter mais esperança no futuro, porque o Brasil está muito quebrado, é muito difícil, ainda mais no lugar que eu estou aqui agora, de fora, olhar para as coisas com esperança, sabe? Eu sou morador de favela, eu vi, na minha infância e adolescência,
no mínimo 10 jovens negros serem mortos, que eram próximos a mim. E enquanto eu vi 10 jovens negros serem mortos, eu também não posso esquecer que eu vi mais de 50 entrando na universidade. E eu fui um deles. Eu acho que a gente não pode perder essa esperança que as coisas elas podem melhorar, sabe? Uma frase que me inspirou tanto do Pepe Mujica, no documentário, ele disse que ele simplesmente não para de fazer as coisas que ele faz por amor, porque as evoluções começam assim. Tem que ser de grupinhos pequenos em grupinhos pequenos, até que quando a gente vê, eles viraram uma coisa gigante, sabe? E é isso que eu quero pensar para o futuro, que eu quero ser uma dessas pessoas que está fazendo mudanças pequenas na minha comunidade, para que eu possa inspirar cada um de nós a fazer essas pequenas coisas nas nossas comunidades, até que a gente vai ser tantos e tantos que não vai ter como esse número, enfim, ele nos esmagar como ele esmaga tanto. Eu sou um utópico nato. Se eu não pudesse sonhar, eu não estaria vivo. Filho de mãe doméstica, pai preto morto, que, mano, estudou escola pública a vida inteira. Eu tenho a capacidade eu tive a capacidade e a oportunidade de me desenvolver ao ponto de conseguir ser fluente em 3 línguas e estar no outro lado do planeta. Isso, para mim, é um marco histórico, mano. Eu tenho a liberdade que meus ancestrais, eles lutaram muito para que eu pudesse alcançar isso. E eu vou lutar mais e mais para que isso possa evoluir, para que isso possa ir para frente. As pequenas mudanças, quando elas se juntam no passar dos anos, elas vão ser coisas grandiosas, revolucionárias mesmo, porque no começo foi só o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos foi para que as pessoas pudessem andar, sentar em qualquer lugar do ônibus. Infelizmente, é um avanço muito violento, um avanço muito doído, mas que a gente não pare de olhar para os avanços, sabe? Porque acho que essa é a maior bandeira que eu vou levantar, que a gente não perca a vida. Eu não quero perder a minha vida, eu não quero perder a minha esperança, porque já foram muitas vidas foram perdidas nesses processos, sabe? Eu quero continuar a sonhar, eu quero continuar a viver esse brilho que é essa luz que emana dentro de mim, essa luz ancestral que eu carrego de vários anos de sofrimento, só que ela não foi perdida. E também mostrar que esse brilho é que a gente possa iluminar os espaços que a gente está mesmo, sabe? A pele que reluz, enfim, a minha pele nem é tão escura assim, tá? Eu sou o famoso pardinho, mas que a nossa pele, que essa pele que é escura, ela carrega muita e muita história. E, ao mesmo tempo, não quer dizer que a minha história anula a sua história. Quer dizer que essas histórias elas podem se complementar. E quando você entender que a história do seu avô, que era alemão, que migrou para, sei lá, Santa Catarina, ele era pobre na Alemanha e migrou para cá para ter uma família, ele teve muito mais oportunidade, porque quando ele migrou para São Paulo, a vida dele não era ilegal, mano. Você entender que a vida do seu ancestral não era ilegal já faz completa diferença, entendeu? Entender esse sofrimento é também você, enquanto ser humano, se colocar no lugar do outro e falar: ó, eu entendo que você sofreu bastante e agora eu quero te ajudar para isso. Esse é o papel das pessoas brancas na luta contra o racismo. E usar de coisas fatídicas. Você tem dinheiro? Doa dinheiro, mano. Doa dinheiro para organizações. Faça coisas que são pontuais e que vão ter mudanças presentes no aqui e no agora, sabe? Então, Ale, para a gente encerrar, quero te convidar a responder a última pergunta que a gente sempre faz aqui no episódio, que é assim, para as pessoas que nesse momento estão passando aperto, dificuldade, né, enfim, passando um aperto mesmo, né, estão entrando em contato com o seu chão, o que você, da sua experiência, das suas vivências, pode dizer sobre isso? Eu vou fazer uma citação livre aqui da minha cabeça. Eu li isso há um bom tempo atrás, acho que eu tinha talvez meus 15 anos. Estava dentro de um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. E ele fala assim que a vida é uma corrida em extrema velocidade em direção a um abismo. E só que a gente pode fazer isso com muito estilo. E eu acho que focar nesse estilo, sabe? No final das contas, nenhum de nós tem essa resposta de 1 milhão de, sei lá, 1 milhão de humanidades ou dinheiro, o que você achar melhor. Ninguém consegue responder qual o sentido de tudo que a gente está fazendo aqui. Todo mundo está sempre buscando esse sentido. Acho que o que eu posso dizer é que você faça isso da maneira que você se sente mais confortável, que você se sente mais amado. Busque ler mais, busque cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, para que essas coisas elas reflitam no seu dia a dia e para que você também consiga enxergar as pessoas que estão ao seu redor como você também. Assim. Olhar para essa humanidade e também entender que ela vem de uma coisa que é o afeto, que é o amor, que a gente possa aplicar esse amor no dia a dia para que a gente tenha ações, coisas que possam realmente transformar a nossa sociedade, pelo menos ao nosso redor, assim, transformar esse sentimento, essa consciência, essa vontade de ser mais humano que a gente tem, transformar isso em ações. Valorize os artistas que estão ao seu redor,
Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Dá um oi pra tia da limpeza, mano. A tia da limpeza é minha mãe. Eu amo minha mãe. Minha mãe tem uma profissão, uma das mais bonitas do mundo, que é limpar o mundo. Se não fosse um mundo sem limpeza, acho que a gente só viveria no caos, então. Mas olhar para essas pessoas que estão ao seu redor e fazer com que esse amor que a gente tem pela humanidade, ou que você está construindo esse amor ainda, que ele te mova para algum lugar que seja de ação real. Muito lindo, Ale. Muito lindo. Eu te agradeço muito, assim, por ter participado desse episódio da série do Chão Não Passa, pela sua generosidade, né? Pelo seu discernimento. E você tocou muito o meu coração e eu tenho certeza que vai tocar o coração de quem estiver nos assistindo e nos ouvindo agora. Queria reforçar aqui que todos os materiais que o Alexandre mencionou, o trabalho dele, assim, né, o link do livro dele vão estar linkados tanto no Spotify para quem está nos ouvindo, quanto no YouTube para quem está nos vendo por vídeo. Então, te agradeço mais uma vez, Ale. Agradeço a todos que estão conosco. E lembrando aqui que do chão não passa. Até o próximo episódio.